Salve, salve, turma! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Eu desejo do fundo do coração que Papai do Céu possa abençoar demais aí o início da sua semana, que a sua semana seja muito iluminada e que, claro, você possa encontrar aí dentro do mercado excelentes oportunidades para aumentar seu patrimônio e que, principalmente, nosso querido Papai do Céu possa colocar muita consciência no seu coração para que você possa tomar boas decisões de investimento. Bom, antes de trazer toda a nossa análise, inclusive para esse fechamento de agosto, e aí as possibilidades para o mês de setembro, que vale dizer, por histórico, o mês de setembro é um mês ruim para o mercado. Bom, antes de trazer todas as nossas perspectivas para vocês, é claro, nós precisamos trazer a nossa advertência de responsabilidade e dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar conteúdo, informação, mas a responsabilidade de compra ou venda sempre ficará sobre as suas mãos, tá bem? Bom, é claro também, só para deixar aqui nossos últimos dias aí também de desconto de 50% na nossa assinatura do Projeto Ouro. Então, se você quiser conhecer mais sobre o Projeto Ouro, dá uma olhada aqui no link que está fixado na descrição. Turma, vamos lá então começar já falando sobre a maior criptomoeda do mercado, sobre o cenário no qual estamos inseridos agora. Bom, a gente vinha falando em quase todas as nossas transmissões há quase 15 dias que a sexta-feira, né, da semana passada seria primordial para a definição do mercado. Por quê? Primeira coisa, tínhamos ali o simpósio de Jackson Hole, né, onde é um simpósio que acontece anualmente, onde várias autoridades, né, mundiais, na verdade várias autoridades econômicas mundiais se encontram. Contudo, a ótica estava justamente no discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, e na sexta-feira também foram divulgados aí os dados do PCE, o índice de inflação também norte-americana. O índice da inflação, ele até trouxe uma perspectiva um tanto quanto otimista para o mercado. Inclusive, a gente até abriu lá um copy trade dentro da BitGet, fazendo um movimento de alta no BTC, que a gente conseguiu buscar ali um pouquinho mais do que 100% de valorização sobre a nossa entrada, e a gente fechou antes, né, do discurso do Jerome Powell, porque ele poderia trazer uma outra perspectiva. Inclusive, fica aí o convite, se você quiser aprender um pouquinho sobre copy trade, no vídeo que está aparecendo aqui acima, você vai poder aí aprender como funciona o modelo de copy trade, claro, dentro da BitGet. E claro, se você achar até interessante, copiar o nosso perfil lá. Bom, e aí tivemos depois, por volta, o índice foi aberto, foi trazido, na verdade, ali por volta das 9h30 da manhã. Às 11 horas houve o pronunciamento do presidente do Banco Central norte-americano e ele realmente veio com um discurso mais duro para o mercado. Tínhamos até três perspectivas. A primeira seria dele ficar em cima do muro. E ele ficar em cima do muro talvez trouxesse ali um cenário de ainda não de tanta instabilidade. O mercado talvez continuasse meia água, continuasse ainda indefinido. Contudo, ele veio dizendo realmente que possivelmente o mercado, na verdade, o Federal Reserve poderia arrojar ainda mais o cerco sobre as taxas de juros para conter a inflação. Isso trouxe a temerosidade para o mercado, os mercados desabaram e é claro que isso também refletiu nas criptomoedas que têm enfrentado uma queda relativamente forte depois do seu último topo ali, próximo da região dos 25 mil dólares. Uma alta que a gente começou a escalar depois ali de um mês de junho muito sangrento, né? Vale lembrar que ali no mês de junho a gente sai de uma região ali próximo dos 28, na verdade aquela região de 28 a 30 mil dólares e faz um mergulho onde a gente bate o nosso maior fundo desse ciclo de baixa que é 17.500 dólares. Até este exato momento, né? Continuamos ainda nesse ciclo, contudo a gente foi buscar ali um topo próximo dos 25 mil dólares, o mercado não conseguiu superar e volta a realizar novamente. Agora a gente vai trazer aqui o cenário do Bitcoin e as nossas perspectivas para o Bitcoin no decorrer dessa semana e principalmente para o que poderemos ver em setembro. Lembrando que existe até um apelido para o mês de setembro, né, que é o September, né, ou o Setembro dos Ursos, ou o Setembro Vermelho, porque desde 2016, na verdade 2016 para frente, o mercado não consegue trabalhar de forma positiva nesse mês. E isso, é claro, nos acende um alerta sobre o que possivelmente poderemos ver aí para
né, digamos que o andamento agora, primeiro, dessa virada mensal, virarmos o mês. Temos aí basicamente mais 3 dias, contando com essa segunda-feira, segunda, terça e quarta, para podermos virar o mês ali na quinta-feira, né, 29, 30 e 31 de agosto, para podermos virar o mês. Essa virada mensal, ela vai ser muito importante. Contudo, se a gente virar o mês abaixo dos 19 mil dólares, perdão, abaixo dos 20 mil dólares, isso pode realmente trazer uma perspectiva muito perigosa. Inclusive, né, algumas projeções já identificam ali que possivelmente ainda no decorrer do mês de setembro poderíamos visitar regiões abaixo dos 15 mil dólares, possivelmente aí formatando um novo fundo para o mercado. Bom, vamos então entender aí primeiro, né, Bitcoin segue em queda enquanto, né, o setembro vermelho se aproxima. E aí, realmente, né, queda do Bitcoin segue preocupando o mercado de criptomoedas, principalmente ao se aproximar aí do setembro vermelho. Como eu já falei, o mês de setembro é conhecido como o mês que fecha o terceiro trimestre anual, né, que começa ali em julho. Porém, né, o trimestre, né, se a gente considerar os dados gráficos dos meses de setembro, desde 2016 a gente não consegue performar positivamente. Lá em 2016, setembro de 2016, a gente fez 5,9% positivo, mas de 2017 para frente foram quase 8% de queda em 2017, 5,5% em 2018. No mês de setembro de 2019 tivemos uma queda aí de quase 14%, 7,5% ali no ano de 2020 e ano passado 7% batido ali na marca, quase 7% na verdade, no ano de 2021. É claro que isso traz uma perspectiva não muito boa. A última vez que a gente teve realmente um mês muito positivo foi em 2012 e literalmente era outro mercado, né? O mercado cripto era uma outra coisa, a gente não tinha uma entrada de dinheiro institucional como temos hoje no mercado, e é claro que isso nos traz uma perspectiva muito ruim. Vale lembrar que para setembro nós temos comitê, né, do Federal Reserve, né, o FOMC, o comitê que define ali as taxas de juros para a manutenção trimestral, e essa definição de taxas de juros que acontece no mês de setembro, ela vai ser um norteador muito importante para o andamento de todo o mercado. E aí a gente até traz aqui para vocês, né, uma ferramenta do CME que apresenta uma perspectiva que, cara, a gente precisa olhar com muito cuidado para ela, que é o seguinte, que é um relógio de contagem regressiva do CME para a próxima reunião do FOMC, do Federal Reserve. Temos aí 23 dias pela frente, 23 dias e meio, né? E olha só, o mais importante é a gente considerar isso aqui. Bom, hoje nós temos 25% do mercado tem a expectativa que teremos ali um aumento de juros em 0,50 pontos, em 50 pontos percentuais, né? Em 0,5 pontos base. E temos ali o mercado acreditando que teremos um aumento 74, quase 75%, né, do mercado tem a expectativa que teremos um aumento de 75 pontos percentuais. Mas olha só esses indicadores se analisarmos há uma semana atrás, turma. Há uma semana atrás, 53% do mercado, ou seja, quase que a metade acreditava que teríamos ali 50 pontos base. Há um mês atrás, ou seja, no dia 28 de julho, 74% do mercado acreditava que a alta para setembro seria de aproximadamente ali, né, 50 pontos base. E agora a temerosidade é tanta, né, que os números que nós tínhamos há um mês atrás se inverteu. Ou seja, quando existe essa temerosidade dentro do mercado, quando o mercado começa a ficar com medo sobre a questão de aumento das taxas de juros, e quanto maior as taxas de juros, menor a gente tem, né, o apetite do investidor para colocar dinheiro em capital de risco, principalmente no mercado cripto, a gente entende, óbvio, né, que essa temerosidade faz com que haja uma retirada de liquidez, uma retirada de dinheiro dentro do mercado, e esse é um dos motivos para a gente estar sangrando tanto aí nos últimos dias. Bom, temos então
essa ameaça aí de fechamento do BTC, né? Bitcoin ameaça fechamento mensal aí abaixo dos 20 mil e 20 são 20 meses, possivelmente a gente dentro dos últimos 20 meses, ou seja, dentro de quase 2 anos, esse fechamento mensal pode ser um dos piores fechamentos para o mercado. Bom, as probabilidades aí se acumulam para um mergulho mais profundo abaixo dos 20 mil dólares. A gente está aí numa região neste exato momento do Bitcoin, onde estamos tentando criar uma barreira para superar, né, os 20 mil dólares, para pelo menos voltar a performar acima dos 20 mil dólares. 20 mil dólares ali agora, nos últimos 2 dias, na verdade, funcionando como uma resistência para o Bitcoin. Bitcoin não conseguindo aí, pelo menos, voltar a performar acima, né? Se a gente considerar ali o dia 28 de agosto, ou seja, o domingo, né, temos ali o Bitcoin batendo a máxima de 20.159 dólares e chegando a uma mínima de 19.526. Já para essa segunda-feira, até este exato momento, a nossa máxima foi de 19.942 dólares, com uma mínima, né, de 19.557, bem próximo aí, inclusive, dessa abertura diária. Entretanto, tá? É muito provável que essa perspectiva ela ainda possa, para o fechamento do mês de agosto ainda, possa ser aí um pouco menor que isso. Talvez a gente ainda, dentro dos próximos 2 dias, estejamos visitando, ou no mínimo, o maior fundo, o fundo majoritário, os 17.500 dólares, ou próximo ali dos 18 mil dólares, seriam algumas perspectivas. Bom, uma outra coisa que a gente precisa analisar, fornecimento do Bitcoin com prejuízo se aproxima de 50%. Né? Se a gente olhar aí por alguns dados on-chain, temos aí, né, um índice, na verdade, né, de lucratividade começando a ficar um tanto quanto mais baixo para os holders, à medida que, óbvio, o valor do BTC vai caindo. Bom, perspectivas importantes para este exato momento, isso acaba, óbvio, abrindo uma certa janela de oportunidade para o mercado. Aliás, uma certa janela de oportunidade, porque se possivelmente a gente for visitar regiões mais profundas dentro do mercado, isso deve também trazer oportunidades de compra do Bitcoin que provavelmente você não conseguirá futuramente realizar. Isso pode abrir a janela de oportunidade. Bom, tem gente que já falou que BTC vai abaixo dos 10 mil dólares. Tem alguns analistas que apresentam algumas posições de BTC até 6 mil dólares. Né? Tem gente falando que Bitcoin vai até 3 mil dólares. Bom, falar é muito simples, tá? Eu poderia dizer aqui que Bitcoin vai a 500 dólares. Mas o fato é que temos, óbvio, alguns fatores que são impeditivos, algumas barreiras, né, em termos de regiões de compra importantes para o BTC. É claro que tudo pode acontecer. E para isso temos que considerar, neste exato momento, 4 fatores que são impactantes, primordiais, essenciais para mover todo o mercado. Eu venho falando desde quando o BTC estava na região dos 34 mil dólares, que para a gente visitar regiões mais baixas, precisaríamos de um impacto do mercado, dos mercados acionários. Precisaríamos de um impacto macroeconômico. Não sei se vocês lembram, lá em janeiro, quando a Rússia invade a Ucrânia, no dia 24, saímos da região ali de próximo dos 42 mil dólares e vamos visitar um fundo próximo dos 33 mil, na verdade 32 mil dólares. Depois a gente volta a performar positivamente, chegamos a bater um topo em 48 mil e começamos então esse movimento de queda que estamos chegando agora. Naquela ocasião, a gente realmente começou a dizer, Bitcoin para cair abaixo dessa região dos 30 e tantos mil dólares, precisaria de um impacto macroeconômico. Houve uma coisa que aconteceu dentro, apenas dependendo só do mercado cripto, que fez a gente ter um movimento de baixa muito mais forte, que foi a quebra do DeFi da Terra Luna. Quando Terra começa o seu movimento de quebra, isso traz um movimento de queda para o Bitcoin também. Primeiro, por conta de um despejo de aproximadamente 80 e tantos mil Bitcoins que são vendidos a preço de marcação de mercado. Esse volume de BTC de venda a descoberto faz o mercado cair. Isso é um fator preponderante. A gente começa a performar abaixo ali dos 32 mil dólares e depois tem todo o impacto macroeconômico trazido ali. Primeiro, pelo Federal Reserve, aumento das taxas de juros e, claro, todas as perspectivas
em outros cenários, como por exemplo, tensão na China e os lockdowns dentro da China, tensão também no leste europeu e, claro, a crise econômica dentro da Europa. Então, como eu disse, existem alguns fatores dentro da economia que nós precisamos estar atentos e esses movimentos podem jogar de fato o mercado muito mais abaixo. E para isso, não dá para simplesmente estipular um fundo possível. A gente deve realmente acompanhar o que está acontecendo para saber até onde poderemos chegar. Então, quais são essas 4 perspectivas? Primeiro, controle da inflação norte-americana. Enquanto a inflação continuar vindo de forma agressiva, taxas de juros precisam ser aumentadas. Como já disse, quanto maior as taxas de juros, mais baixo os mercados acionários vão, porque menor é o apetite do investidor para colocar o seu dinheiro em mercados de risco, uma vez que a renda fixa em dólar acaba recompensando muito mais por conta da elevação das taxas de juros. Bom, temos esse primeiro cenário. Então, enquanto a inflação continuar batendo forte, ou se ela vier a continuar, na verdade, se ela tiver uma continuidade de realmente bater forte, óbvio, né, que a manutenção das taxas de juros continuarão acontecendo e isso vai jogar os mercados para baixo. Primeiro fator. Segundo fator que nós precisamos considerar, e muita gente não considera isso, é o cenário europeu. A gente olha muito para a Nasdaq, para o S&P 500, para o índice do dólar, para a economia norte-americana, mas olhar neste exato momento para a Europa é muito importante. A Europa está começando a elevar suas taxas de juros e esse cenário dentro da Europa ainda vai começar a surtir impactos mais graves na economia. Bom, um outro fator, terceiro fator, fornecimento energético. A Europa está prestes aí a bater no inverno e o inverno, quando chegar, a Europa como um todo vai precisar de mais energia, de um consumo energético maior. Várias medidas estão sendo buscadas neste exato momento, mas são medidas que não dá, primeiro, no impacto de curto prazo ou no cenário de curto prazo, não vão surtir efeitos. Por exemplo, na França, existe uma proibição para restaurantes, por exemplo, que têm ar-condicionado não deixar a porta da entrada aberta. Cara, é lógico que isso não vai surtir efeito, né? Tem algumas pequenas nuances que alguns países estão tomando como contramedidas para tentar reduzir o consumo energético, como se isso fosse impactar, mas não vai. E a grande questão é que, enquanto a Europa não retirar as sanções à Rússia, provavelmente veremos um mergulho aí mais grave, porque a economia depende muito, mas muito do consumo energético. E é claro que esse impacto vai trazer fatores muito significativos. Então, temos aí um terceiro fator, que é essa tensão, né, entre a Europa e as sanções à Rússia. E, claro, também precisamos olhar para a China, né? E a China tem, primeiro, essa tensão com Taiwan, essa, digamos que, guerra econômica entre China versus Estados Unidos, e tudo isso acaba também trazendo um impacto para dentro do mercado. E é claro que isso vai afetar o mercado cripto, porque se afeta o mercado acionário, acaba afetando também as criptomoedas, e a gente precisa estar preparado para isso. Então, qual seria o provável fundo dentro do mercado? Turma, é lógico que não dá para a gente dizer qual vai ser o fundo do mercado. Na verdade, seria até ignorante da nossa parte dizer, esse aqui é o fundo concreto. Temos ali algumas regiões que vamos agora apresentar para vocês como possibilidades de encontrarmos, né, uma possível região de sustentação de preço, né, para o BTC. Então vamos aqui para o gráfico do Bitcoin para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo. Bom, primeira coisa, vamos começar analisando aí o Bitcoin pelo viés diário. Bom, BTC neste exato momento, né, performando aí próximo dos $19.900, abaixo dos 20 mil, mas não tão abaixo ali, próximo dos 18, né, essa performance do diário. Bom, algumas coisas que precisamos atentar, desde quando a gente sai da máxima do BTC, né, ali dos $25.150 aproximadamente, até o maior fundo deste movimento agora, o BTC entregando aí aproximadamente 20%, bom, de desvalorização. Rompemos, né, nossa cunha ascendente. Essa cunha pode estar formatando uma bandeira de baixa. E olha só, se a gente também analisar
essa queda daqui do BTC. Quando saímos, tá, da região, aqui estamos no topo de quase 40 mil dólares e aqui é o fundo que a gente chega naquela quebra de terra-luna próximo dos 25.500 e depois a gente começa a performar ali entre os 28 a 32, 28 a 32. A gente forma um topo, né, ali próximo de quase do rompimento dos 32 e depois inicia um movimento de queda bem mais forte. Bom, se a gente analisar partindo, por exemplo, do rompimento aqui dessa cunha, que seria aqui abaixo dos, próximo na verdade dos 37 mil dólares, olha só quando a gente replica esse mesmo fator para aqui, tá? Analisando também o rompimento, tá, dessa cunha aqui, a gente tem, em teoria, quase que o mesmo fator de desvalorização para o qual a gente encontra nessa queda aqui do mercado. Tá? Aqui a gente chegou a entregar quase 35%, quase 37% de queda nesse movimento aqui. Se a gente considerar o topo, a gente chega a entregar ali quase 45% de queda. Se considerarmos somente a parte do movimento de rompimento da cunha, chega a ser aproximadamente 39%. Então são movimentos ali bem parecidos. Então se trouxermos agora para esse rompimento dessa cunha aqui agora, né, temos ali, né, um fundo próximo, tá, da região de quase 10 mil dólares. Seria uma queda muito agressiva, tá, para o mercado, uma queda muito agressiva para o Bitcoin. Só que é claro, temos fatores que precisamos considerar e aí para isso a gente vem para agora o viés mensal do BTC para que a gente possa entender algumas nuances importantes. Bom, primeira coisa que a gente precisa estar atento, tá, é o topo do... A região, na verdade, não somente é o topo, mas essa região de topo do ciclo anterior, tá? Porque ela pode funcionar como um possível suporte para o preço do Bitcoin, tá? E temos aí dentro dessa região ali algo entre, a gente pode até alcançar 13.500 dólares, seria uma outra possível região de topo para o preço do BTC, né, no qual a gente poderia criar ali um suporte, algo até próximo dos 13.500. Abaixo disso, é muito provável que o BTC venha visitar, né, regiões entre, e aí eu já acho pouquíssimo provável, pessoal, tá, que a gente venha, né, a visitar essas regiões, que seria algo ali próximo entre os 6.000 a 3.000 dólares. Acho pouquíssimo provável que venhamos, tá, a bater dentro desse canal entre os 6.000 e 2.700, enfim, até próximo dos 3.000 dólares. Muito possivelmente temos um outro ponto de controle, ou um ponto de suporte, na verdade, para o preço do BTC, que também seria ali próximo dos 10.850, entre os 10.500 e 11.000 dólares. Teríamos uma outra possibilidade de controlarmos a queda do mercado a partir de então. Bom, essa dentro dessa área aqui, entre os 13.000 até próximo dos 6.000 dólares, é uma região onde existe muita compra de BTC. E possivelmente a gente teria uma entrada de capital institucional gigantesco dentro do mercado se o BTC abrisse essa janela de oportunidade. Se vai abrir ou se não vai abrir, são outros 500. E para isso precisamos, é claro, estar observando o fator macroeconômico. O fato é que não dá para acertar qual vai ser o fundo. É por isso que e é somente a minha estratégia, particularmente sigo um DCA em cima do Bitcoin. Vou fazendo recompras, né, semanais com base em um dinheiro que eu estou disposto a investir e com base nisso eu vou formando ali a minha carteira em cima de Bitcoin. Por quê? Eu acredito que em um determinado tempo chegará o momento onde não faremos mais essa correlação fiduciária entre Bitcoin e real, Bitcoin e dólar, Bitcoin e euro. Um Bitcoin vai valer quanto? Vai valer um Bitcoin. Mas isso aí é uma conversa para um cenário de futuro. O mercado, por enquanto, ainda é muito especulativo e dentro dessa especulação
temos aí, né, toda essa oscilação mercadológica e essas oscilações podem em breve trazer realmente janelas de oportunidade dentro do Bitcoin que talvez nos jogue ali, possivelmente, né, vamos testar esse fundo de junho, né, no qual a gente chega ali a mínima de 17.592 dólares. Possivelmente, não apenas testar esse fundo, devemos romper esse fundo e, no mínimo, testar ali algo entre 15 a 13.500 dólares. 15, 14 mil dólares são alguns cenários possíveis. Mês de setembro será um mês realmente muito importante. Temos aí quase que um mês ainda pela frente, ou em teoria, pelo menos 3 semanas pela frente para a próxima reunião do Federal Reserve. Essa reunião ela vai ser muito importante para a gente entender algumas coisas. É claro que até lá temos aí divulgação da questão de manutenção das taxas de emprego dentro dos Estados Unidos e também os índices da inflação ao consumidor, né, dos Estados Unidos. Até lá, o fato é que você precisa estar preparado. Muito cuidado com certas posições de long, tá? Muito cuidado também, né, com a especulação de curtíssimo prazo, porque isso pode realmente trazer aí um determinado prejuízo se você não estiver preparado para lidar com isso. Bom, uma notícia pelo menos interessante que me chama muito a atenção e isso me faz ter uma perspectiva até um tanto quanto bem legal, baseado em duas coisas aqui no Brasil. Primeiro, temos um banco aí que vai apoiar o universo, vamos abrir aqui uma aspas, do DeFi, né, com a criação de stablecoins para o Banco Central Brasileiro. Uma outra coisa é que na semana passada a gente até falou sobre o Bradesco dizendo que não entraria no mercado das criptomoedas, porque para o Bradesco o mercado cripto era um hype que já tinha passado, que enfim, não viam tanto interesse. E temos então aí o Itaú dizendo que vai criar DeFi, e eu digo uma aspas aí para o DeFi, porque DeFi são finanças descentralizadas e o Itaú é óbvio uma instituição centralizadora. Criando aí, dizendo que vai criará, né, DeFi com stablecoins para o Banco Central do Brasil. Bom, o Banco Itaú foi escolhido pelo BCB, né, pelo Banco Central Brasileiro, para criar uma solução de finanças descentralizadas com stablecoins que deve ter paridade com o real brasileiro. Essa é mais uma novidade da autarquia para avançar no setor concorrente das criptomoedas. Além disso, mostra que tanto o Banco Central Brasileiro quanto os maiores bancos da América Latina seguem antenados no que acontece dentro do mundo cripto. Isso porque temos como DeFi stablecoins que surgiram com as criptomoedas por meio de redes públicas como Ethereum. E assim essas inovações financeiras ameaçam, óbvio, a sobrevivência dos bancos, que já se mostram a se adaptar para sobreviver no longo prazo. De fato, é muito provável que os bancos não morrerão, mas sim passaremos por um período de adaptação do mercado oferecendo, e é por isso que, por exemplo, Mercado Pago, ou Nubank, ou 99Pay, PicPay, enfim, veremos aí muitas fintechs e bancos começando a oferecer serviços de cripto para os seus clientes. Bom, o Itaú já se mostrou ligado no mercado cripto e há alguns meses quando anunciou seu interesse em lançar uma corretora, um exchange, né, de cripto. Bom, ao criar uma divisão de ativos digitais, o banco também lançou recentemente seu programa de tokenização que deverá utilizar blockchains para lançar tokens para os seus clientes. Na sexta-feira, o Banco Central Brasileiro apresentou 8 projetos selecionados na 5ª edição do Lift Lab 2022 e essa iniciativa coordenada pelo Banco Central em parceria com a Federação Nacional, né, e associações de servidores do Banco Central. Bom, para o chefe aí do Departamento de Tecnologia do Banco Central, o Lift Lab é uma oportunidade de interação com a sociedade na qual apresentamos o valor do Banco Central na construção da inovação dos serviços financeiros. Bom, a divulgação de uma nova edição agora contemplando 8 projetos representa um marco muito importante que completa aí 5 anos de operação. Bom, isso aí é interessante, né? O fato é que isso mostra que as instituições, elas realmente estão ligadas naquilo que está acontecendo dentro do mundo cripto. E nos faz entender que o movimento das criptomoedas é um movimento que não vai dar para ser parado de qualquer forma. Não vai dar para ser parado simplesmente
por questões de, vamos abrir aqui uma aspas, de regulamentação. A gente vai ver regulamentação assim, muito na verdade, dentro do mundo cripto. Inclusive a Austrália está fazendo um movimento de vanguarda, um movimento muito interessante que, segundo o governo australiano, eles vão trazer uma proposta de regulamentação para o mundo cripto que vai ser diferente de tudo aquilo que, abre aspas, já está sendo projetado por aí por fora e que a maior proposta da Austrália é realmente promover uma fomentação do mercado cripto, né, de forma interessante. Acredito que talvez a forma como teremos a regulamentação dentro da Austrália poderá ser um dos maiores norteadores a nível mundial, a nível global para as criptomoedas. Também é muito importante que fiquemos atentos a isso. Temos já, né, em processo, na verdade já temos a nossa regulamentação cripto correndo aí, né, dentro dos nossos parlamentos, mas ainda, óbvio, não foi outorgado, ainda não está valendo, mas em breve também poderemos ver isso aqui no Brasil. Claro, né, a minha perspectiva, eu costumo falar muito isso nas nossas transmissões, costumo falar isso bastante também lá no Instagram, inclusive fica o nosso convite para que você siga a gente lá no @FelipeRochaTV. Inclusive, já está aberta uma caixinha de perguntas para que você possa mandar lá algumas criptomoedas para a gente gravar o vídeo e fazer a análise dela de forma fundamentalista e técnica para esse cenário de queda. Inclusive, mandando hoje, o vídeo provavelmente já vai ao ar hoje também. Bom, turma, é o seguinte, tá? Já finalizando aqui então toda a nosso conteúdo de hoje sobre essa análise do BTC. O ponto mais importante é que tudo indica continuidade de queda. Essa queda nos poderá levar a fatores ainda maiores e isso pode abrir excelentíssimas janelas de oportunidades para o mercado. Tá bom? Um forte abraço, que papai abençoe, papai do céu possa abençoar muito você. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo conteúdo. Fui!